Shalom a todos. Vamos conhecer o bem, ok? No meu Facebook hoje eu falei sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é que eu tô explicando porque não é uma coisa fácil de explicar, mas que a partir do momento, né, que os primeiros seres humanos comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, que passou a conhecer o bem e o mal, todas as tragédias que vocês vê por aí hoje é resultado de lá de trás, do primeiro casal, que comeu aquele tal do fruto do bem e do mal. E todo lugar que a gente vai, você vai ver o bem e o mal na face da terra. Você vai para a internet, você vai para a televisão, você vai para o rádio, você vai na igreja. Você vai na igreja, você vai ter pessoas do bem e do mal ali dentro. Não fica pensando que é tudo bem, não. Em qualquer lugar, na escola, no trabalho, qualquer lugar vai ter pessoas do bem e do mal. Vai ter obras do bem e do mal, ok? Cabe a nós escolher o bem. Mas eu vou fazer a leitura aqui, de Marcos 5 hoje. Marcos 5, Evangelho escrito por Marcos, capítulo 5. Hoje nós vamos ler, ok? Essa bela mensagem do Evangelho. Na realidade, o Evangelho é um só, mas como várias pessoas escreveram e umas colocou algumas partes que a outra, alguns tiveram aquela informação, porque era 12 apóstolos, saiu um, ficou 11. Então, esses 11 apóstolos, eles passaram muita informação para quem escreveu, ok? Então, Mateus teve as informações dele, Marcos teve as informações dele, João já é bem depois, escreveu muito depois, já tinha vivido muitos milagres sobrenaturais, muitas revelações, João, então o Evangelho de João é diferente, ok? Lucas também colocou as informações que ele tinha. Então, temos pelo menos esses 4 evangelhos para a gente ter noção do que aconteceu com o Senhor Jesus na face da terra aqui, ok? Quando ele veio. Teve outros evangelhos que foram escritos, mas esses 4 foram os que foram escolhidos para ficar na Bíblia, ok? Quando montou essa Bíblia que nós conhecemos hoje, que ela não era montada assim, ok? Ela já bem mais tarde, depois que ela foi montada. Eu não vou aqui dar a data porque eu não pesquisei agora. Eu já pesquisei, mas já esqueci. Agora eu vou fazer a leitura, ok? Mas foi muito depois. Já existia a Igreja Católica e tudo. Então, vamos lá. Marcos 5, começando pelo versículo 1. Que Deus nos ajude a entender este evangelho. E este capítulo, ok? Gente, em nome de Jesus. Porque são palavras maravilhosas. O cristão tinha que amar mais o evangelho. Tem muito cristão agora indo para trás, voltando, abandonando Jesus e voltando para os outros pactos de aliança que Deus tinha feito com o homem, mas que depois o homem não cumpriu e Deus agora fez em Jesus e é o último, ok? E tem pessoas abandonando o pacto que foi feito através do Senhor Jesus, indo para os primeiros pactos que já não foram cumpridos pelos homens, e as pessoas indo atrás e abandonando, porque não conhece o quanto é importante Jesus, o quanto é importante o Evangelho, ok? Se você está seguindo algo que você acha que é mais importante que os Evangelhos, alguma coisa está errada na sua vida. Você não está andando para frente, você está andando para trás. E a Bíblia diz que é para a gente ir para frente e para cima e olhar para o alto, ok? Tem uns que têm até o privilégio de ir lá em cima de verdade.
Se não crê, tem gente que não crê, mas eu creio. Pessoas, Paulo foi, João foi, por que outros não podem ir? Cuidado com essas igrejas que te colocam no limite. É isso que eu pensei hoje de manhã também. Quando você o ser humano, ele não tem limite o conhecimento. As coisas de Deus não têm limite. E também nós não alcançamos a totalidade do conhecimento. A gente vai viver a vida toda, vai estudar a vida toda e não vai alcançar o limite do que nós poderíamos aprender, sabia? Então vamos lá? Marcos capítulo 5, versículo 1. Entre mentes, uma palavra meio estranha, mas é entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. É assim que está na tradução, ok? Eu tô lendo aquela tradução Ara, que é a Bíblia Almeida, acho que é revisada, atualizada. Vamos lá. Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gesarenos. Aqui está escrito Gesareno, depois do mar, ok? Então, anteontem, não sei, que a gente leu o capítulo 4, nós falamos que Jesus pregava de um lado do mar e do outro lado do mar. E na Galileia tinha muitos gentios e tinha muitas pessoas de outras nações, ok? E aqui o 2 fala assim: ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, ok? Aqui é quando conta aquela história daquele homem lá, ok, gente? Nessa tradução fala isso, que era o Gerazenos, tem uns que falam Gadarenos, ok? Tem gente que fala Gadarenos, mas aqui tá com E, então é Gerazenos. E ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, do cemitério, ok? Ao seu encontro do Senhor Jesus e os discípulos que estavam com ele, um homem possesso de espírito imundo. Aqui foi dado espírito de imundo, mas pode ser imundo, impuro, pode ser demônio, pode ser alguns dizem que é anjos caídos, outros dizem que são os filhos dos gigantes que morreram e não foi nem para o céu nem para o inferno e fica aí atormentando a vida. Gente, de tudo isso, por isso eu vou ouvir falar. Espírito imundo, espírito impuro, ok? É espírito, não tem corpo. É aquilo que também se chama de fantasma. E a palavra anjo também, ela também pode, você pode usar essa palavra também para espírito. Ok? Os anjos, eles podem se materializar, mas eles também são chamados de espíritos. Vamos lá? Então, aqui fala que ele veio com um espírito imundo. Você pode encontrar outra tradução que fala que ele está endemoniado. Ok? Vamos lá. O 3 agora. O qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-los. Essa pessoa, as pessoas não mandava um monte de gente lá prender o homem, não conseguia prender. E se ele fosse para a cadeia também, ele ia arrebentar com a cadeia. Deixaram ele lá no cemitério. Então, quando o Senhor Jesus chega naquele lugar ali, o espírito que estava naquele homem, ou a legião de espírito que estava naquele homem, que não eram só, eram muitos, ele impulsou aquele homem para ir até o Senhor Jesus. Ok? Aquele homem ele já não tinha mais
o equilíbrio, ele já não mandava mais nele. Era aquele espírito que mandava nele, que dominava ele, dia e noite, dia e noite. Ok? Então, quando o Senhor Jesus chegou ali, do outro lado do mar, esse homem veio ao encontro com ele. Os próprios espíritos levou o homem a ter Jesus. Vamos ver o que eles falam? Aqui o 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas e por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Entendeu? Então não adiantava aprender, ele quebrava. Arrebentava com a cadeia lá, os outros presos ainda fugiam, né? Então deixa esse cara aí no cemitério, ele quer viver aí. Ninguém tinha condição de libertar aquele homem. Ninguém. Não existia na face da terra alguém que pudesse libertar aquele homem que estava com muitos demônios nele. Lá, ao 5. Andava sempre de noite e de dia. É como eu falo, a língua portuguesa, ela é cheia de vírgula. E se a gente for ler do jeito que tá, tem que ser assim, ó. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Se a gente for ler tranquilamente, é assim que é o português. É que a gente acaba lendo muito rápido, né? Quando, de longe, viu Jesus, correu e o adorou. Os demônios no cara. Talvez o cara não estava entendendo nada. Adorou, prostrou diante de Jesus. Tá? O 7 agora. Exclamando com alta voz. Ok? Os demônios se prostraram porque reconheceram que era o Filho de Deus, mas gritou para Jesus. Sabe o que eles falaram? Preste atenção aqui agora no que eles falaram. Versículo 7. Olha o que eles falaram. Exclamando com alta voz, que tem eu contigo? Demônio falou, viu? Os demônios. Era uma legião. Que tem eu contigo? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Os demônios sabem muito bem quem é Jesus. Você não precisa nem explicar quem é Jesus para eles, que eles sabem mais que você. E falou assim, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Olha a petulância dos demônios falando com o Filho de Deus. Eles sabem que Deus tem um filho, sabem que Jesus era o Filho de Deus, e eles sabem que existe um Deus. E eles falaram isso para Jesus. E muita gente por aí não entende do que é Filho de Deus. Tem gente por aí que fala que Jesus é Deus, mas assim, a gente sabe que ele é Deus, porque ele é Filho de Deus, ele é Deus, mas tem gente que fala que ele é o Deus Pai, por exemplo. Mas a Bíblia fala que tem o Pai e o Filho. Que o Filho é a imagem do Deus invisível, a Bíblia diz. A imagem, que já está lá em Gênesis, quando criou o homem. Vamos lá, gente. Aleluia. Você vê a petulância que aqueles demônios que aquele homem fez? Para eles não era novidade nenhuma saber que Jesus era Filho de Deus. Sabia já. Okay? E ainda perguntou. Não, e ainda diz, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Tipo assim, não é você, é Deus. Se tiver que fazer alguma coisa comigo, faça Deus. Talvez seja isso, não sei. Você não pode fazer nada comigo. Gente, você vê a petulância do demônio? Santo é o nome do Eterno. Mas Jesus venceu eles na cruz, na fraqueza. Vamos lá? O 8. Porque Jesus lhes dissera, espírito imundo, sai desse homem. Okay?
Quando o Senhor Jesus viu toda aquela conversa, todo aquele blá blá blá, o Senhor Jesus também já sabia quem era ele e falou: sai desse homem. E o demônio começou a falar, começou a se exibir. Sabe aquelas pessoas que começam a falar a palavra e não para e se exibir. É demônio. É demônio. E se exibe, e fala, e não sei o que, e tê. É demônio. Vamos lá? E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião. É o meu nome, porque somos muitos. Você imagina um formigueiro. Você mexe ali, tanto de formiga sai. Tinha um formigueiro de demônio naquele homem. Parece que tem outra tradução que fala que era 2 homens. Mas essa tradução fala que é 1, ok? Parece que, se não me engano, eu já vi. Ok? Vamos lá. Era uma legião. Era um formigueiro de demônio naquele homem. Agora o 10. Aí, eles tentaram intimidar o Senhor Jesus. Quando eles viram que o Senhor Jesus não tinha medo deles, porque se eles conheciam o Senhor Jesus também conhecia ainda melhor eles. Ok? E eles viram que o Senhor Jesus não se intimidou com eles. Aí eles foram implorar para Jesus, os demônios, a legião, o formigueiro de demônio foi implorar para Jesus. E rogou-lhe encarecidamente que eles não mandasse para fora do país, daquele bairro onde estava os Gerazenos. Porque a gente acha que país é a nação brasileira é um país. Gente, aqui na Itália um bairro é um país. Paese. Eles escrevem diferente. Mas paese. Um bairro é um paese. Então, nem sempre país é para nação. Aqui, por exemplo, para não ir embora desse país, podia ser um bairro. Ok? Ó, continuando. O 11 agora. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos e os espíritos imundos rogaram a Jesus. Primeiro vocês viram como que o espírito imundo chegou todo atrevido, falando com Jesus. Quando eles viram que Jesus não tinha medo deles e que Jesus estava na autoridade do Pai, se Jesus estava na autoridade do Pai, aí eles começaram a implorar para Jesus. Ai, a gente não quer sair desse lugar. A gente não quer sair. Porque eles queriam pegar outra pessoa e fazer a mesma coisa. Ok, gente? Vamos lá. O 12. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Os demônios, eles conhecem muito bem as coisas. Muito melhor que você, que eu. Só Deus para nos livrar deles. Então, ok? E muita gente pensa que tem o conhecimento de Deus e não tem. Muitos têm o conhecimento do diabo. Que Deus nos revele, nos dê discernimento, para a gente não fazer confusão na cabeça. Mas tem gente que não tem o conhecimento de Deus. Porque tem o bem e o mal. Tem gente que busca o mal. Quem busca o mal, ele está com conhecimento do mal, gente. Da mesma árvore não pode sair 2 frutos. Então, vamos lá. Eles pegaram, sabia que os judeus não comiam porco, os muçulmanos não comem porco. Mas aquele povo daquele bairro ali onde eles estavam, o povo comia porco. Então eles falam, é tipo assim que eles falassem, olha, o porco não é imundo? Manda a gente pra lá. Eles estão criando, mas é imundo. Manda nós pra lá. Porque quem criou o porco foi Deus, mas o porco foi criado para limpeza do arraial. Vocês entendem, ok? Não era para alimento, era para limpeza. Mas aquelas pessoas já estavam comendo porco, como até hoje, como tudo é lugar. E aí,
Eles falaram, porco não é impuro? Os judeus não comem porco. Pra que tanto porco? Manda a gente pra lá. Vamos pensar? Vamos raciocinar? E Jesus o permitiu. Jesus o permitiu. Cuidado pra você não ser um porco. Que o Senhor nos livre de ser um porco. Em nome de Jesus de Nazaré. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. Entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Ok? Foi o final daqueles porcos. Os porqueiros, que é os donos dos porcos, criadores dos porcos, ok? Os porqueiros, é o dono dos porcos, fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Eles saíram gritando, desesperados, era muito porco, então tinha muita gente que cuidava, e eles saíram desesperados, com medo do que tinha acontecido, gritando pelas ruas, pelos matos, pelos caminhos, sei lá, devia ser caminhos meio mato. Então saiu o povo para ver o que estava sucedendo, o que estava acontecendo, o que sucedera, o que tinha acontecido, ok? Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o homem que vivia no cemitério que tinha uma legião, um formigueiro de demônio, o que tivera a legião, ok, que já falei, assentado, vestido em perfeito juízo e temeram. Eles vieram porque o povo gritou que os porcos saíram tudo correndo e se afogaram. O que está acontecendo? O povo da cidade veio, chegou até Jesus e viu que aquele homem que ninguém conseguia prender, cadeia, nada conseguia, estava ali conversando como um ser humano comum, vestido de roupa já. Alguém já tinha dado uma roupa para ele. E conversando, normal, como um ser humano comum. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E, entretanto, aqui no 17 agora, Marcos 1,17. Entretanto, aquelas pessoas ficaram tão apavoradas, em vez de elas agradecer a Deus, porque aquele homem tinha sido liberto de milhares de demônios, não, sabe o que elas fizeram? Elas chegaram para Jesus e falou, retira daqui. Tem gente que não gosta de limpeza espiritual. Tem gente que quando chega a limpeza espiritual, ela se incomoda. E eles falaram, e entraram e rogaram-lhe que se retirasse da terra deles. Falou para Jesus e eu disse, para se retirar. Em vez deles expulsar os demônios da terra deles, está expulsando o Senhor Jesus, aquele que pode libertar. Muita gente faz isso, ok? Ao entrar Jesus no barco, suplicavam-lhe que for... Mas o que estava endemoniado estava agradecido, porque quem não sente a tua dor não vai te entender. Não pense, eu vou contar pro meu amigo que eu passei por isso, aquilo, ele vai me entender. Se ele não sofreu a tua dor, ele não vai entender nunca. Para com essa bobeira. O que foi expulso os demônios queria ir com Jesus. Os outros queriam que Jesus fosse embora. Ok? Ao entrar Jesus no barco, suplicavam o que foram endemoniados que eu deixasse estar com ele. Ok? E o Senhor Jesus foi embora mesmo. Não manda o Senhor Jesus embora não, que ele vai. Ele vai. Mas aí quem? Você vai ficar servido por demônios. Ok? Depois quando você estiver vendo o inferno, você não vai entender por quê. E aí, santo é o nome do Senhor, tem misericórdia de nós, Pai amado. E aí, ele queria ir também com Jesus. Sabe o que Jesus falou? Jesus, no 19, Jesus, porém não permitiu que ele fosse.
Mas ordenou-lhe: vai para tua casa, para os teus, para o teu familiar, anuncia tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Ok? Vai lá, conta o que aconteceu, o demônio não vai mais voltar para você, você está liberto e agora você vai andar na luz e pregar Jesus de Nazaré, o que salva, que cura e que liberta. Ok? O 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis. Então tem uma cidade lá que chama Decápolis, ok? Tudo que Jesus lhe fizera e todos o admiravam. Decápolis, onde o homem foi pregar. Aleluia, glória a Deus, o Senhor nos liberta para a gente pregar. O 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamando Jairo, e vendo-o, prostou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Okay? Um não quer, outro quer. O Senhor Jesus podia ter feito muitos milagres naquela cidade, mas eles mandaram o Senhor Jesus embora. Mas quando o Senhor Jesus chegou, já estava Jairo suplicando pela filha. Ok? 24. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o, e aconteceu que certa mulher, havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ok? Então, quando o Senhor Jesus voltou ali, quando o Senhor Jesus voltou, havia o Jairo. O Jairo era um judeu, ok? Ó, o Jairo era um judeu. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, ok? Quem ia na sinagoga era o judeu. Chamando Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés, ok? Um judeu. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi. Enquanto o Senhor Jesus estava indo, apareceu uma mulher judia também que tinha hemorragia, ok? Apareceu também essa mulher. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, ok? Quem tinha hemorragia que sangrava não podia estar no meio do povo e ela, há 12 anos, ela estava isolada. Há 12 anos ela estava isolada. Ela não podia nem ter contato com seres humanos por causa do sangramento. Mas ela sabia que a única forma dela ser curada era ir até aquele homem que curava. Quando ela viu, era aquele bairro ali, era próximo. Quando ela viu Jesus passando, aquela multidão, ela deu um jeito de ir também. Ó, e muito padecera a mulher, ok? A mão de vários médicos, já tinha passado por médicos. Só os médicos podiam tocar naquela mulher, mas o médico não tinha conseguido curar ela. Tendo despedido tudo, dispêndio, é dinheiro, viu, gente? Soldi, aqui na Itália se fala soldi, mas despendido é gastado dinheiro, ok? Tem algumas palavras aqui que elas estão mais próximas da língua italiana, quando você vai ver despendido, fala de gastos, ok? Tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Era mulher rica, não era pobre. Gastou tudo que tinha e não foi curada. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, ela vindo por trás dele, ok? Por entre a multidão, tocou-lhes a vestes, o manto do Senhor Jesus, na barra do manto. Ela tocou na barra do manto do Senhor Jesus, ok, gente? Porque dizia: se eu apenas lhes tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhes estancou a hemorragia e sentiu-se no corpo estar curada do seu flagelo.
Que bênção quando ela tem fé, né? A pessoa tocou, sentiu que foi curada e que a hemorragia parou de sangrar. Só porque ela acreditou que se ela tocasse na roupa dele, ela ia ser curada. Aleluia, aleluia. O 29. E logo se lhes estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou-lhe: quem me tocou nas vestes? Okay? As coisas de Deus a gente sente. A gente sente. Jesus sentiu até quando o poder saiu dele para curar a mulher. Mas ele estava olhando para lá, ele não estava olhando para trás. Okay? Então ele voltou e falou: peraí, quem foi? Quem foi aqui? Tem tanta gente, quem foi que me tocou? Que saiu cura. Tanto que respondeu-lhes, os discípulos dele respondeu: vejo que multidão te aperta e dizes quem me tocou. E ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Porque realmente era muita gente que tocava nele. Mas ele sabia que uma daquelas ali tinha sido curada. Okay? Então a mulher, atemorizada, porque ela estava com medo, porque ela não podia nem estar na rua sangrando. Okay? Então a mulher, atemorizada e tremendo, porque tem coisa que se você for obedecer aos outros, você não vai receber a cura. Quando se trata de Deus, de Jesus, você não pode ficar presa à regra, à religião, a pai, a mãe, a marido. Você não pode ficar presa. Você tem que ir atrás da sua cura e da sua libertação. A mulher, ela foi. Ela não podia, mas ela foi. E tremendo. Côncia do que nela se operara. Veio, prostou-se diante dele e declarou-lhes toda a verdade. E contou: olha, Senhor, é o seguinte. Eu nem podia estar aqui. Sofro há tanto tempo. Um sangramento. Sofria, porque agora fui curada. Mas eu acreditei que se eu tocasse na teu manto, eu seria curada. E eu vi, e isso aconteceu. Ela contou tudo para Jesus. Falava ele ainda quando chegaram alguns... Quer ver? Então ela... Aqui, ó, peraí. Ela veio e contou tudo a verdade. Aqui o 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre de teu mal. Ok? Filha. Era uma judia aquela mulher. Ok? Aí falava ele ainda. Quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Primeiro, o Jairo chegou. Ele chegou primeiro que aquela mulher. Mas aí teve aquela interrupção ali por causa daquela mulher. Ok? E o Senhor Jesus, ele não é apressado igual nós. Ele é calmo, tranquilo. Ele sabe que, mesmo que ele chegar depois de 4 dias, o morto vai ressuscitar. Ele não é igual nós, que vivemos desesperados. Ele atendeu a mulher, conversou com a mulher, ali no caminho. E chegaram outras pessoas e falou: olha, Jair, não adianta mais. Não adianta, ela já morreu. Deixa o mestre fazer a obra dele, porque não adianta mais. Sua filha já morreu. Desculpa, mas já morreu. Desculpa, mas já morreu. Vocês demoraram muito. Ainda ficou parado na rua, na estrada, conversando com a mulher do fluxo de sangue. Olha, já morreu. Vamos ver o 37. Bom, o 36. O 36 fala: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, Jesus não deu ouvido para a palavra daquelas pessoas, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Não dá ouvido porque eles estão falando. Não ande por aquilo que você vê, não ande por aquilo que as pessoas estão falando. A não ser que seja que elas estão falando a palavra de Deus. Aí sim, você vai procurar a palavra de Deus. Mas se as pessoas estão te falando coisa, blá, 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 não sei o que, de fulano de lá, dizendo cá, do conhecimento, do passado, do não sei o que. Gente, hoje em dia é tanta coisa para te tirar de Jesus. O pessoal resolveu até dizer que vai seguir a lei só para te afastar de Jesus.
E as pessoas estão abandonando Jesus. É tanta coisa que aparece para te tirar de Jesus. Tanta coisa. Não dê ouvido. Fica firme com Jesus. Contudo, não permitiu que alguém... Ok, o Senhor Jesus falou... Ok, o 36, olha o que o Senhor Jesus falou para Jairo. Primeiro, Jesus não deu ouvido para a palavra daquelas pessoas que dizem que a menina já tinha morrido. E ele falou assim para o chefe da sinagoga, ó, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Ele falou, ó, quer saber? Fica vocês aí. Esse caso aqui é só para nós. Porque tem coisa que não é para você fazer. E quando não é para você fazer, fica no seu cantinho. Não é para mim fazer. Tem coisa que é para mim fazer, tem coisa que não é para mim fazer. Ali naquele caso, os outros discípulos não era para ir, era só para ir 3. Ok? Pedro, Tiago e João. Tiago e João eram irmãos. Então, eles foram, ok? Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço. Já estava lá um monte de gente chorando, ok, gente? Os que choravam e que pranteavam muito. Já estavam... Eles tinham um costume muito mais que hoje, de chorar mesmo. Mas de chorar, assim, 7 dias. Morria alguém... Se aquela pessoa fosse assim, tão, assim, muito importante, então, todo mundo chorava e chorava a ponto que tinha velórios, que tinha pessoas que era pagas só para chorar, chorar, chorar. Porque quando você vê uma pessoa chorando, você também dá vontade de chorar. E aí começava todo mundo a chorar, chorar, chorar. É o costume que eles tinham, ok? Ó, entrar ali diz, aqui ó, deixa eu ler o 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito, muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais tanto, né? Por que vocês estão assim tão alvoroçados, chorando? A criança não está morta, ela está dormindo. Como assim ela está dormindo? Não, essa criança já está há muito tempo doente. Essa criança, ela não está mais os pulsos batendo? Como que ela está dormindo? O coração dela não bate mais. Mas se Jesus falou que está dormindo, deixa, ele é Deus. Está dormindo, pronto. Não, Senhor. Não, acho que o Senhor errou. É assim que nós somos. Vamos lá? 40. E riam-se dele. Ria de Jesus quando Jesus falou isso. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tem coisa que não é para multidão. Tem coisa que não é para multidão. Tira a multidão. Tira a multidão. Tem coisa que o Senhor Jesus não vai operar na multidão. Não vai atrás de 1000 pastores, 1000 igrejas, 1000 rabinos, 1000 padres. Não vai resolver nada. Tem coisa, é você e Deus. É você e Jesus. E a quem Jesus quiser que esteja ali. Aqueles que têm fé. Se você ficar na multidão dos incrédulos, você não vai viver milagre. Ó, 41. Tomando-a pela mão, disse-lhe, Talita, come. Tem gente que fala que a tradução aqui é menina que está debaixo do talite, ok, gente? E as pessoas dizem que Talita é o nome da menina, mas talite a gente sabe que os judeus usam, e naquela época era um manto bem grande. Então, a tradução, as pessoas explicam que aqui era a menina que estava debaixo do talite. Mas não era esse talite que os judeus usam hoje. Era muito grandão, era o manto todo que era o talite, ok? Vamos lá. Tomando-a pela mão, disse Talita come, que quer dizer menina. Aqui a tradução diz que quer dizer menina, ok? Mas não falou menina debaixo do talite, ok? Eu te mando, levanta-te. Ok? Eu te mando, levanta-te.
Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Ok? A menina tinha 12 anos. E a mulher também tinha 12 anos, que ela tinha hemorragia. Será que ela tinha tido aquela menina e dado para as pessoas criar a menina? Porque ela não tinha condição de criar por causa da hemorragia? Eu não sei, gente, isso aqui é só uma curiosidade. Ok? Imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, então ficaram todos sobremaneira admirados. De repente, se por acaso, estou dizendo que é, gente, é só um pensamento. Não vai dizer, ai, Helena falou que a menina era filha. Não, não estou falando que a menina era filha da mulher. Eu já vi alguém cogitar essa ideia. Só isso. Ok? Então, primeiro foi curada a mulher. Você vê que primeiro foi curada a mulher. E a menina morreu. É como se enquanto a mulher fosse curada, a menina morresse. Porque o pessoal veio falar depois. Lembra? Vamos lá? O finalzinho do 42. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Ok? Depois que a menina levantou, ok? Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse e mandou que desse de comer a menina. Lembra que o Senhor Jesus falou, ela está dormindo? E aqui o Senhor Jesus fala, não fala para ninguém que eu ressuscitei. Por quê? A gente acha que tinha coisa que não era para falar. Tinha coisa que o Senhor Jesus disse que não era para falar, gente. Mas aí ele falou assim, ó, aquilo que eu falo para vocês aqui, entre nós, depois vocês podem falar pelos telhados. Mas naquele momento não era para falar. Porque era muita gente que ia atrás do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus ia, era uma multidão. As pessoas não queriam deixar nem o Senhor Jesus dormir. O Senhor Jesus precisava pegar o barco e atravessar, descer num lugar que não tinha casa, não tinha ninguém, subir para o monte para orar, ficar lá com Deus a noite inteira. Porque senão ele não descansava. Ok? Era assim. Mas Jesus ordenou-lhe expressadamente que ninguém soubesse e mandou que dessem de comer a menina. E finaliza aqui Marcos 5, ok? Ok. Vamos obedecer o mestre? Se ele falou que não é para dar ouvido para os outros, e por que a gente dá tanto ouvido para os incrédulos? Às vezes o incrédulo está dentro da igreja. Às vezes o incrédulo está dentro da igreja. E você está dando ouvido para ele. Pega os evangelhos e vai ler. Clama pelo nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré, o milagre vai chegar. O milagre está na nossa família. Em nome de Jesus de Nazaré, o milagre está. Vamos profetizar. O milagre está na vida dos meus 3 filhos. Da minha filha e dos meus 2 filhos. E na vida dos meus 7 netos. Que é 2 netas e 5 netos. O milagre do Senhor está sobre eles. O milagre do Senhor está sobre a minha vida. E o Senhor nos dá vitória sobre o mal. Em nome santo de Jesus de Nazaré. E clame pela tua vida também. Em nome santo de Jesus de Nazaré. Ok, Pai. Shalom, shalom. Até qualquer hora.